Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor pôs em nosso coração a respeito de campanha, a respeito do esforço dobrado que nós precisamos fazer todas as vezes que nós estivermos vivendo um momento, uma situação difícil na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, enfim, todas as vezes que nós sofremos, podemos dizer, um ataque com mais intensidade do nosso inimigo, é necessário fazermos um contra-ataque, é necessário nos defendermos, é necessário empreendermos um esforço maior para não sermos atingidos e até mesmo destruídos pelo nosso inimigo. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está registrado no livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco
o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Olha só, que mobilização, que ação de esforço dobrado para não ser surpreendido e atingido pelo inimigo. Neemias foi o grande restaurador, ou melhor, o grande líder que trouxe uma motivação ao povo de Jerusalém para que eles restaurassem, os muros, as portas de Jerusalém que haviam sido destruídos pelos inimigos. O povo se encontrava em grande angústia, tristeza, aflição, desânimo, medo, antes de Neemias chegar em Jerusalém. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele conseguiu, pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo, pela direção do Senhor, ele conseguiu animar, motivar, encorajar o povo a trabalharem, a reconstruírem as muralhas, de Jerusalém. E Neemias conseguiu fazer com que o povo se animasse. Porque da forma como eles estavam, angustiados, tristes, desanimados, amedrontados, decepcionados, as muralhas não se reergueriam por si mesmas. E então precisou estar alguém ali na liderança, trazendo motivação, encorajamento àquele povo, e assim aconteceu. O povo animado, encorajado, o povo ali juntos, eles recomeçaram a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Mas, como sempre, se levantam inimigos, como sempre se levantam opositores. Eu quero dizer para você, meu irmão, que todas as vezes que você colocar no teu coração um objetivo de fazer algo para o bem da tua família, para o bem da tua fé, para o bem da sua comunhão com Deus, sempre se levantará inimigos. Sempre. Sejam físicos ou espirituais, sejam próximos ou distantes, de dentro ou fora da nossa casa, da nossa família, enfim, sempre haverá oposições. Sempre haverão os críticos, sempre haverão os murmuradores, sempre haverão os do contra. Não é verdade? E não foi diferente aqui. A Bíblia diz que Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas se levantaram contra o povo judeu. E eles começaram então a desdenhar, começaram então a debochar, a ameaçar o povo judeu. E eles até prepararam um ataque surpresa contra o povo judeu. Quando Neemias ficou sabendo disso, Neemias reúne as famílias, reúne os líderes, e ele diz assim: olha, nós precisamos renovar as nossas forças e precisamos fazer um esforço dobrado para não sermos surpreendidos pelo inimigo. Precisamos fazer uma estratégia de defesa, de ataque. Precisamos nos unir para que a obra de reconstrução não cesse, não pare, ela prossiga. E nós precisamos então
empreender um esforço maior. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Neemias, ele pediu para o povo trabalhar mais e pediu ao povo também para que eles, além de trabalhar, também usassem as suas armas, estivessem preparados para qualquer ataque do inimigo. E aqui diz que assim eles fizeram. Porém, eles ficaram cansados, sobrecarregados. Porém, Neemias disse: não podemos parar. Mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, mesmo afadigados, nós precisamos continuar. Não podemos permitir que os inimigos nos paralisem, que os inimigos nos detenham. Nós precisamos continuar. E foi o que aconteceu. Neemias convocou o povo. Neemias novamente passou uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, para que o povo redobrasse os seus esforços, a sua vigilância, a sua dedicação. E ele disse assim: não tenham medo dos nossos inimigos. Não tenham medo. O Senhor é conosco. Porém, há necessidade de nós pelejarmos. Pelejai pela vossa família. Pelejai pelas vossas casas. Pelejai pelos vossos filhos. Pelejai. Não podemos retroceder. E a Bíblia Sagrada diz que a partir desse dia eles redobraram o esforço, trabalhavam mais, empunhavam a espada em uma mão e com a outra mão eles trabalhavam, reedificando os muros, consertando as portas. Aleluia! E diz mais a palavra do Senhor, que eles trabalhavam desde a madrugada até o anoitecer, até o aparecer das estrelas. E também diz que eles nem largavam as vestes, nem trocavam as suas vestes quando iam dormir, quando iam descansar. E cada um se deitava com as armas à sua direita, ao seu lado. O que era isso? Era uma campanha que eles estavam fazendo. Sim, por que campanha? Porque a palavra campanha, meus irmãos, ela tem o seguinte significado e a seguinte definição. A palavra campanha quer dizer agregação de atos ou eventos destinados a atingir um objetivo, conjunto de ações ou esforços para se atingir um objetivo, grande esforço para se obter um fim, qualquer empreendimento político, econômico ou religioso de duração determinada com o fim de alcançar um objetivo, conjunto de operações militares que visam certos objetivos em uma mesma área geográfica. Resumindo tudo isso, campanha quer dizer esforço dobrado ou maior esforço para se atingir um objetivo. Qual era o objetivo do povo judeu? Restaurar, reedificar os muros, as portas, a cidade de Jerusalém que tinha sido destruída pelos inimigos. Este era o objetivo deles. Qual era o objetivo dos inimigos dos judeus? Era paralisá-los, destruí-los, impedir que os muros fossem reconstruídos. Quais são os teus objetivos? Quais são os teus alvos? O nosso objetivo no sentido familiar é que a nossa família esteja bem, é que a nossa família seja abençoada, seja guardada, protegida. Porque você sabe que uma família, ela pode derrubar um homem, como pode também levantá-lo, exaltá-lo, honrá-lo. Então a pessoa ela pode estar bem em muitas áreas da sua vida, mas se ela não estiver bem com a sua família, nada vai bem. Então a nossa família, ela é o maior patrimônio que Deus nos deu. E a nossa família, ela deve ser defendida.
ela deve ser preservada contra os ataques do inimigo. Nos últimos dias nós temos contemplado, temos visto o nosso inimigo, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, porque este é o objetivo dele, e ele tem feito campanhas, esta é a verdade. Ele tem feito um esforço dobrado, usando todas as armas que ele tem para atacar as nossas famílias, nossas crianças, não é verdade? Nossa fé. Ele tem usado as mídias, ele tem usado pessoas, instrumentos dele para atingir, para atacar a nossa família. E muitos de nós, o que temos feito? Às vezes temos conversado a respeito, temos muitas vezes ficado abismados pelo que está acontecendo, fazemos algumas orações, alguns comentários, compartilhamos alguns posts, mas não é o suficiente. Não vejo esforço dobrado nestas ações. Não vejo nenhuma campanha da nossa parte, não vejo nenhum esforço dobrado da nossa parte para defender a nossa família, defender a nossa fé, defender nossas crianças, defender a nossa nação, defender nossos princípios cristãos. Está havendo muito pouca mobilização, poucas ações concretas, objetivas, definitivas para combater esses ataques diabólicos contra nós. Por isso que eu estou aqui passando a você esta mensagem. Tem muitas pessoas, por incrível que pareça, que é contra a campanha, sabia? Tem pessoas que acham que fazer campanha é sacrifício de tolo. Enquanto nós ficamos pensando assim, o diabo está aí fazendo as suas campanhas, seus esforços dobrados, atacando a nossa família, nossas crianças, nossa fé, não é verdade? E muitas dessas pessoas, elas acham que não há necessidade, ou acham que campanha não é bíblico, não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que o Neemias fez aqui então? Quando ele conclamou, quando ele convocou o povo para fazer um esforço dobrado, para trabalharem com mais esforço, com mais dedicação, para estarem em vigilância, para estarem armados, para trabalharem com uma mão e com a outra empunharem as espadas. O que é isso? É uma campanha, é um esforço dobrado que ele pediu para que o povo fizesse. Quando nós vemos, por exemplo, Deus pedindo para o povo de Israel dar 7 voltas, ou melhor, 13 voltas em torno das muralhas de Jericó. Isso não é uma campanha? Quando nós vemos, por exemplo, Naamã dando 7 mergulhos no Rio Jordão, e Eliseu mandou ele fazer isso. O que é isso? Um esforço dobrado. Será que o Senhor não poderia derrubar as muralhas de Jericó sem o povo dar as 13 voltas em torno das muralhas? Claro que sim. Será que o Senhor não podia curar Naamã sem que ele fizesse os mergulhos no Rio Jordão? Claro que sim. Claro que sim. E lembram também quando Elias, ele disse ao seu moço para ir em direção ao mar e olhar 7 vezes para ver se ele via algum sinal de chuva. E foi na 7ª vez que aquele moço ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ali estava um sinal de que o Senhor ia mandar uma abundante chuva. Também nós temos outros exemplos bíblicos de pessoas que precisaram fazer um esforço dobrado para alcançar um objetivo, para ser abençoado pelo Senhor. Nós temos, por exemplo, o cego de Jericó, O cego de Jericó que clamou com mais intensidade
quando alguns disseram para ele calar-se. Lembram? Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas disseram: cala a boca, rapaz, você está incomodando. E quanto mais as pessoas pediam ou mandavam ele calar a boca, mais ele clamava, com mais intensidade. Ali ele fez o quê? Um esforço dobrado, uma campanha. Quando aqueles 4 amigos do paralítico de Cafarnaum, quando chegaram ali na casa onde Jesus estava, e eles não conseguiram introduzir o paralítico na presença de Jesus pelas portas ou pelas janelas, mas eles tinham um objetivo, e o objetivo deles era colocar o paralítico na presença de Jesus, aos pés de Jesus. Então o que eles fizeram? Um esforço dobrado. Gente, a única forma é a gente subir nesse telhado e descer esse paralítico até a presença de Jesus, a gente fazendo uma abertura nesse telhado. E foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, perdoou o pecado do paralítico. Depois os murmuradores entraram em ação e Jesus não só perdoou, mas curou o paralítico. O paralítico pôs-se em pé, pegou a sua cama e foi embora. Por onde ele saiu? Pelo telhado? Não, ele saiu pela porta. A mesma porta que não conseguiram entrar. Agora ele sai, porque as pessoas reconheceram que aquele homem estava recebendo um grande milagre. A vida dele não estava, a partir daquele momento, sendo a mesma. Aleluia. Também Zaqueu, né? O homem de pequena estatura que tinha o objetivo: eu quero ver Jesus. E ele tentou ver Jesus, mas a princípio não conseguiu, porque ele estava em meio à multidão e a sua pequena estatura impedia ele de ver Jesus. O que ele fez? Ele fez um esforço maior. Subiu numa figueira brava. E lá da figueira, ele já estava satisfeito ao ver Jesus. Mas Jesus disse para ele: Zaqueu, desce, porque hoje convém ir pousar, estar contigo na tua casa. Essas pessoas chamaram a atenção de Jesus pelo esforço dobrado, pela campanha que eles fizeram para alcançar o alvo objetivo que eles tinham. Meus irmãos, quando há necessidade de fazer campanhas, quando há necessidade? A necessidade existe, meus irmãos, quando nós estamos precisando urgentemente de uma intervenção divina, uma intervenção de Deus em situações, em causas que sabemos que só o Senhor poderá nos atender. Estamos precisando urgente do agir, do mover de Deus, porque o inimigo está atacando, estamos vivendo uma situação complicada, estamos aí diante de uma situação difícil, que só um milagre, que só uma intervenção de Deus vai mudar aquela situação. É aí que nós precisamos empreender um esforço maior, fazer uma campanha para Deus agir. Nós precisamos, por exemplo, de cura, de provisão, de libertação, de proteção, de milagres. Então, nós faremos a nossa parte. Veja bem, meus irmãos, não estamos negociando nada com o Senhor. Não é isso. Estamos barganhando nada com o Senhor. Mas nós estamos exercitando a nossa fé. Estamos demonstrando ao Senhor, através da nossa atitude, o quanto nós estamos interessados em receber aquela bênção, aquele milagre que estamos precisando, gente. E nós vemos, por exemplo, aqui nesse exemplo bíblico, Neemias sendo atacado, o povo judeu sendo atacado, ameaçado pelos seus inimigos. Eles então precisavam de uma ação de Deus, de uma proteção, de um livramento, e eles então fizeram a parte deles. Eles poderiam simplesmente dizer: não, Deus está com a gente, vamos ficar tranquilo, vamos trabalhar aí tranquilamente, né? Não precisa se preocupar com nada não, Deus vai nos guardar, nos proteger, não precisa fazer nada. Não, gente, eles fizeram a parte deles. Redobraram o esforço, redobraram a vigilância, se armaram, se protegeram.
se precaveram. E é isso que temos que fazer. Sim, o Senhor está conosco. Sim, o Senhor é o nosso Deus. Sim, Ele nos guarda. Sim, Ele provê. Sim, Ele cura. Sim, Ele liberta. Sim. Mas Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. A única coisa que nós recebemos de graça é a salvação da nossa alma. Sim, porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não precisa você fazer sacrifício nenhum, esforço nenhum para ser salvo, para alcançar a salvação. O único esforço que temos que fazer é o reconhecimento dos nossos pecados, arrependimento, confissão e aceitação de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Conforme está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Aleluia. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só. O Senhor diz na sua palavra, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino de Deus é tomado pela força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Este apoderar-se do reino de Deus não quer dizer com relação à salvação. Repito, a salvação, ela foi conquistada para nós. Ela é de graça, apesar de não ter sido de graça. O Senhor pagou um preço. Mas quando nós recebemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, recebemos o dom da salvação. Cabe a nós preservar, guardar, cuidar, para não a perdermos. Não é verdade? Mas as bênçãos que eu quero, proteção, livramento, cura, milagres, prosperidade, isso eu tenho que me esforçar para alcançar. Essas coisas fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus é tomado pela força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é proteção, provisão, prosperidade, vitória, bênçãos. Mas tudo isso só alcança aqueles que se esforçam, aqueles que se empenham. Eu quero dizer a você que não é correto alguém depender apenas de campanhas, aparecer na igreja ou ir na igreja só quando há campanhas. Não. A pessoa pode até começar a ir na igreja através de uma campanha. Eu e tantos outros começaram a ir para a igreja antes de conhecer a Cristo, porque fomos convidados para participar de uma campanha, e a gente foi, ali o Senhor trabalhou na nossa vida. Quantas pessoas são alcançadas através de campanhas, são atraídas, para a igreja, para a presença de Deus através de campanhas. Essa é a verdade. Mas ali, após elas ouvirem a palavra, o Senhor trabalha, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, as pessoas se convertem. Depois ela não fica mais indo na igreja só quando tem campanha. Não. Não está certo também a pessoa orar, jejuar só em campanhas. Não. Mas toda vez que nós falamos em campanhas, estamos dizendo que agora estaremos saindo da média da rotina, mas estaremos fazendo algo extraordinário, algo que vai exigir de nós um pouco mais, exigir um pouco mais do nosso tempo, exigir um pouco mais dos
dos nossos recursos. Essa é a verdade. Porque nós temos um alvo, temos um objetivo. Olha, gente, estamos enfrentando essa situação, esse problema, essa dificuldade. Estamos enfrentando isso aqui, o inimigo está atacando de uma forma intensa, então nós vamos nos precaver, nós vamos redobrar nossos esforços, nossa oração, nosso clamor, nossa busca pela presença do Senhor, para que a gente não seja surpreendido, não seja destruído. E é o que está acontecendo. O inimigo tem atacado de uma forma intensa a nossa família, nossas crianças, nossos princípios. Está usando as ferramentas, como eu já disse, de uma forma terrível contra a gente. E nós precisamos agir, nós precisamos nos defender, nós precisamos atacar. Por isso o Senhor pôs em meu coração, gente, o desejo, ou o Senhor chamou a minha atenção, melhor dizendo, para nós fazermos uma campanha específica, um esforço dobrado em favor das nossas famílias, em defesa das nossas famílias. Tem muitas famílias até de cristãos, de líderes, sendo atingidas pelo inimigo. E nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos reagir. E o Senhor pôs em meu coração para fazermos uma campanha específica em favor da família. Às terças-feiras, 20 horas, em nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Estou aqui como Neemias, convocando você a estar conosco. Também nesse texto bíblico diz que o moço que tocava a trombeta estava junto de Neemias. A obra era extensa, as pessoas estavam longe uma das outras, mas em qualquer sinal de perigo, a trombeta era acionada, era tocada, e as pessoas, as famílias, os líderes, os magistrados tinham que se reunir aonde Neemias estava, aonde a trombeta estava sendo tocada. O povo era para ir para lá, para estarem juntos, ali, atentos, alertas, orando, vigiando, adorando, glorificando ao Senhor. E eu quero dizer para você que esta campanha é como se essa trombeta estivesse sendo tocada, convocando você para estar com a gente às terças-feiras, a partir das 20 horas. Venha defender a tua casa, venha defender a tua família, venha defender a tua vida, a tua fé, em nome de Jesus. Nosso objetivo é que nossas famílias estejam bem. Aleluia! E faremos o que for possível para defendê-la, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero incentivar, motivar você a estar com a gente. Não importa o inimigo, o tamanho, a força, a estratégia dele, as armas que ele usa. Eu não estou preocupado com ele, estou preocupado com você. Estou preocupado com a sua atitude em meio a esta realidade. Estou preocupado com a sua postura. Estou preocupado com o teu posicionamento. Com ele não. Ele já é um derrotado. Jesus nos garante a vitória. Porém o Senhor pede vigilância a nós. O Senhor pede prudência. O Senhor pede cuidado. O Senhor pede guerra. Para nós estarmos em guerra. Essa é a verdade. Nós pelejarmos contra Ele. Nossa luta não é contra a carne, o sangue. É contra principados e potestades que atuam nesse mundo tenebroso. Mas o Senhor deixou à nossa disposição armas espirituais, armadura, aleluia, para nós pelejarmos, atacarmos e nos defendermos. Venha com a gente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.